comunicação é muito ruim. Nosso plano de sócio-torcedor não está diminuindo dessa forma absurda, não é à toa, porque eu acho que um outro companheiro da mesa citou, houve uma ruptura entre os associados, entre os torcedores e a gestão da SAF. Isso é evidente. De que forma nós vamos mostrar isso para os investidores? Eles só vão ter retorno financeiro se eles entenderem que a paixão move esse negócio. Não é possível eles continuarem achando que isso é apenas planilha ou fluxo de caixa vão resolver a questão. Não vão resolver a questão. Não vão resolver. Nós temos necessidade de impulsionar o plano de sócios-torcedores. Nós temos necessidade de bilheteria através dos estados. Nós temos uma série de opções de lucro que só vão surgir se a paixão estiver acesa. E com essa ruptura emocional, com essa diferença, com essa frequência emocional absolutamente distante que nós temos da atual gestão da SAF, o lucro não virá, eles vão ter prejuízo. Eu não quero pensar em teoria da conspiração, que isso pode de alguma maneira favorecer a aquisição de novo percentual da SAF. Não quero pensar assim. Eu quero pensar apenas que eles são incompetentes, que nós temos que mover algumas ações para abrir os olhos de quem está investindo no plano superior, lá nos 70%, para a gente corrigir esse rumo. Vou iniciar falando que a 777 vai fazer uma nova renegociação das suas dívidas, já que pegou até 700 milhões em dívidas do associativo. Eles vão fazer uma renegociação, já procurou uma empresa aí para poder fazer a auditoria, né, dessas dívidas, e vai especificamente credor por credor para poder fazer essa renegociação de dívidas. Naquela ocasião, lá na gestão do Salgado, acharam que seria uma maravilha poder estar entrando no RCE para poder fazer a quitação da dívida. Já a empresa 777 está vendo que não é uma maravilha como a gestão do Salgado previa. Outro ponto que a gente pode abordar aqui, esse ponto aqui é o ponto mais polêmico da noite no meu modo de ver, é que o Vasco SAF emprestou 5 milhões de dólares a uma empresa que faz parte das 777 Partners. É isso daí. Só que, porém, esse valor foi feito o quê? 5 milhões, emprestou, e num mês depois já foi botado ali 4 milhões, 3 milhões, e depois mais 1 milhão, enfim, ficou tendo uma dívida de 1 milhão de dólares para janeiro. Neste caso aí, a gente só vai saber realmente se isso se eles não falarem, né, antecipadamente, a gente só vai saber no balanço de 2023. Tem duas questões aí que a gente tem que abordar nesse assunto, que é muito pertinente, né? Primeiro assunto, que o associativo, nem mesmo aqueles que estão lá na cadeira junto com a 777, que estão ali representando o associativo, Salgado, Duque Estrada, eles não sabiam desse trâmite. Só foi feito através do balanço, onde mostrou isso daí. E o outro ponto é que um dos membros ali que estava na reunião ontem, ele pegou e abordou uma parada ali que deixou todo mundo, né, pensativo. Por quê? O Vasco SAF emprestou 5 milhões de dólares com um dólar em alta. E automaticamente, depois de novembro, o dólar vem tendo uma queda. Então isso daí dá a entender que o Vasco automaticamente perdeu dinheiro. Será que teve juros suficiente? Acho que também não teve juros suficiente, mesmo porque emprestou no mês, no outro mês, boa parte já estava quitada. Isso daí pegou muito de surpresa essa galera ali, né, do associativo, que não gostou, mas que também não pode fazer nada a não ser questionar um possível acontecimento novo desse tipo, poder informar. Que eu acho que vai ser meio difícil, né? Já que a gente viu até algum tempinho atrás também, né, torcedor? O Salgado questionando que poderia melhorar a conversa entre a empresa e o associativo. Então ali ele já sabia que tinha alguma coisa e que iria ser explanado mais pra frente aí. Temos outro ponto que eu deixei bem aqui anotado, é o seguinte:
teve momentos acalorados, só que isso aqui eu vou deixar mais pro final para vocês verem e terem noção das coisas que acontecem dentro do Vasco. E quando vários canais, vários jornalistas, vários torcedores falam que a pessoa assinou, fez o que tinha que fazer, sem ter noção do que seria, você vai ver um vídeo aí, parte dessa reunião ali, dessa sessão, que mostra muito bem isso aí, torcedor. Chega a ser estranho, sabe? Você vê que do nada o cara, 700 milhões em ativos para contratar jogador, para fazer isso e aquilo, e mais 700 em pagamento de dívida. Olha só, a gente já está no mês 6, indo para o mês 7. E o cara ainda tá nessa. 700 mais 700? É doideira isso, mas a gente vai botar isso aí mais pro final do vídeo. Claro, nessa reunião aí teve ataque em cima do Salgado, óbvio, né? Muita gente martelando o Salgado pela atitude, pela forma que ele fez todo o apanhamento aí da venda da SAF. A gente teve o Júlio Brandt querendo dar uma de salvador da pátria mais uma vez, como sempre quer fazer, né? Questionando algumas coisas, não tendo resposta de bastante coisa e ficando quieto na dele. Teve também o candidato à presidência aí, o Eduardo Cassiano, querendo fazer algumas indagações e também recebendo algumas retrucadas ali. Enfim, é bem estranho, né? Você vê que o circo ali continua, né? Muita gente querendo aparecer no momento, e principalmente no período político, né? Isso daí vai acontecer bastante. No final ali teve Salgado, Osório e Duque Estrada se abstendo, né? Essa é a palavra, de comentar alguma coisa a mais. Enfim, foi bem estranho. Eu fiz algumas anotações, por isso que eu tô olhando aqui. Mas é bem estranho, cara, você pegar e ver essas reuniões, sabe? Uma coisa que deveria ser para esclarecer bastante coisas. Você via Salgado respondendo as paradas, dando uma volta tremenda. No final o cara tem que falar assim, mas basicamente você não me respondeu. Aí ele pegar e responder meio que forçado. O Osório, boquinha miúda nessa reunião. Duque Estrada tomando atitude ali, sempre respondendo as questões. Enfim, eu vou botar aqui pra vocês o vídeo que eu falei com vocês, onde que mostra que o cara tá totalmente perdido, né? Pô, já foi vendido e o cara tá com essa negócio 700 mais 700, chega a ser bizarro isso daí. Mas enfim, gente, a gente vai continuar esse assunto aqui, claro, lá no Almoça Vasco, a bancada repleta lá, a gente vai debater bastante sobre isso aí, e claro, outras situações. E domingo aí, jogo Vasco, Botafogo e Vasco, na verdade. E a gente vai falar um pouco do futebol também, beleza? Tamo junto aí, se você chegou até aqui, deixa seu like, compartilha o vídeo e quem não é inscrito, se inscreva para dar aquela moral, beleza? Tamo junto aí, até mais. Infelizmente a gente não teve acesso ao contrato, então o sócio se baseou apenas nas comunicações que o clube fez à imprensa, as comunicações institucionais, e de maneira nenhuma, ou pelo menos para mim, de maneira nenhuma, ficou claro que os 700 milhões que eram assumidos pela SAF deveriam ser pagos com as receitas da SAF e não são de responsabilidade do controlador. Quer dizer, e um eventual crescimento da dívida, em eventual má gestão, a associação pode acabar diluída. Isso para mim não ficou claro, na comunicação institucional não ficou claro, que a comunicação falava em 1 bilhão e 400 milhões. A comunicação oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama falava em 1 bilhão e 400, dando a clara sensação de que havia uma assunção de dívida não pela SAF, pelas receitas futuras, mas pelo controlador. Quer dizer, aí falar em diluição por conta de não pagamento dessas dívidas pretéritas me parece assim uma surpresa. Pelo menos uma surpresa para mim, e eu acho que é uma surpresa para vários sócios. O conselheiro Fábio Queiroz, acho que ele pontuou muito bem. Eu acho que ele também ficou surpreendido com essa questão. Assim, agradeço ao conselheiro fiscal que fez esse esclarecimento e colocar, se pontuar, o Vasco refazer a sua comunicação institucional, eu digo o clube, o que de fato foi pactuado, porque empurraram 700 milhões de dívida, o aporte é de 700 milhões, não tem valor a mais, porque o que estava em jogo na avaliação do sócio é por quanto foi avaliado o Vasco. Olha, a gente está entregando dessa maneira, e agora a gente está descobrindo que foi de outra maneira. Assim, eu gostaria que se o conselheiro fiscal quisesse fazer
um esclarecimento sobre isso, mas eu acho fundamental que isso seja colocado em pormenores e pelo menos aberto dessa parte do contrato para saber exatamente em que termos está o contrato dessa relação de dívida forte. Yuri, eu vou preservar o membro do Conselho Fiscal da SAF em relação a isso, porque isso de fato não é o objeto da análise dele. A análise dele já é das contas da SAF, não do que foi feito na negociação. Mas eu aproveitei aqui o tempo em que o conselheiro estava encaminhando a pergunta e abri o FAQ da época da SAF, que ainda está no site do clube. Pergunta número 4. Quais são as principais condições do negócio com a 777 Partners? Aí eu vou ler integralmente porque a resposta à sua dúvida está aqui. A proposta da 777 Partners prevê a aquisição de 70% das ações da Vasco SAF nas seguintes condições, resumidamente. 1. Aporte de capital pelo grupo 777 Partners na SAF Vasco no valor total de 700 milhões ao longo dos 3 primeiros anos, incluindo os 70 milhões objeto do empréstimo ao CRVG com parcelas atualizadas pelo IPCA. Os aportes de capital permitirão a realização de significativos investimentos em jogadores e infraestrutura futebol para a rápida retomada da competitividade no futebol vascaíno. 2. Pagamento, aí aqui é o item de atenção, é a resposta efetiva. Pagamento das dívidas atuais do CRVG pela SAF Vasco até o limite de 700 milhões, endereçando o pagamento da dívida histórica que asfixia o clube há mais de 20 anos. Então a resposta efetiva para isso está no FAQ, na pergunta 4 do item 2. E foi exaustivamente debatido aqui no Conselho. Eu lembro que a discussão, conselheiro, está gravada as reuniões, é só a gente assisti-las novamente. As discussões, elas levaram em conta que, de fato, o primeiro valor que foi dado ao negócio foi um valor próximo a 2 bi, que levaria 700 milhões do aporte, 700 milhões da dívida, mais o valor que o Vasco teria, os 300 milhões lá, daria 1,9, 2 bi. De fato, é preocupante caso o pagamento seja de fato decidido por aporte de acionistas. Não é uma opção, não é a opção que está na mesa neste momento, mas é uma opção da vida. Mas o FAQ está lá, está registrado, e ele mostra que esse assunto foi colocado, como foi colocado também na audiência pública que teve. Carlos, para a gente ser bem claro, essa resposta absolutamente truncada, ela está dizendo justamente que parece que tem 700 milhões a mais. A comunicação para a imprensa falava de 700 milhões a mais. A operação não passa de 1 bi. Botou 700 milhões e segurou 700 milhões de dívida. Não tem 1 bilhão e 400, não tem 2 bilhões aí. Conselheiro, isso foi... nenhum tem 2 bilhões. Conselheiro, assim, só para a gente... 700 milhões, quer dizer, o Vasco, o futebol do Vasco foi entregue por 700 por isso. Conselheiro, não tem a questão está... Ele tinha 700 milhões. Ele tinha 700 milhões para fazer um aporte de 700 milhões. A questão, ela está escrita no FAQ da SAF. Assim, eu não tenho como lhe garantir mais publicidade do que o texto que está lá. Que está sendo apresentado agora. Não, desculpe, conselheiro. Esse FAQ está lá desde a época da operação. Vocês entregaram sem ler o contrato, rapaz. Está reclamando de quê? Não, conselheiro, de forma nenhuma. Existiu uma comissão aqui de 15 conselheiros que leu o contrato e fez diversos apontamentos. A história... Eu estou falando dos conselheiros que estão reclamando agora. Enfim, então eu vou encerrar essa discussão com fatos que estavam publicizados, e aí a gente tem a assembleia, que essa pergunta estava lá, a gente tem as reuniões do CD, que esse ponto foi levantado. Entendo a preocupação, por favor, Yuri. Assim, entendo a preocupação de fato é pertinente e relevante por ocasião da decisão de eventual novo aporte e, se o clube não tiver condições financeiras de segui-lo, de ser diluído. Mas isso é uma decisão futura, essa decisão não está tomada, sequer a possibilidade está sendo aventada nesse momento.